Mentalidade de crescimento para empresas de drones. Eu sou Fernando Tines, especialista em drones, sou diretor do Grupo Bioflora, diretor-presidente também do Grupo Piloto Raiz, e hoje eu venho trazer para vocês aqui um novo conceito sobre operações com drones, uma nova forma de enxergar a profissão de piloto de drone, uma nova forma de enxergar as empresas de drones, uma nova forma de enxergar, tá, e pensar também as pulverizações com drones. É isso que nós estamos fazendo com as pulverizações com drones. Nós estamos trazendo uma nova mentalidade para essas operações, uma mentalidade que blinde essas operações, tanto no aspecto técnico de aplicação de pulverização, quanto no aspecto de crescimento, de prosperidade, né? Porque não basta ser um bom piloto ou ter uma boa empresa, tá? Porque você vê muitas vezes um bom piloto sem emprego, muitas vezes você vê uma boa empresa sem clientes e fechando suas portas. Então, existe algo a mais, existe o jogo por trás do jogo e, na minha opinião, na minha humilde opinião, o jogo por trás do jogo, ele está relacionado à gestão desses negócios, à gestão da carreira, tá? A forma de pensar o seu negócio. Então, eu resumidamente falando, eu estou dizendo que o segredo, o jogo por trás do jogo está na mentalidade, né? A mudança de todo ser humano começa pela mudança da sua mentalidade, né? Eu estive nos Estados Unidos e a gente percebe que é um país muito diferente, né? Mas na verdade não é o país que é diferente, não são as pessoas que são diferentes, elas só pensam diferentes, elas só têm uma mentalidade diferente. E é justamente que nós falamos, que nós ensinamos no curso Piloto de Drone Raiz, é justamente tudo isso que nós ensinamos e falamos em todos os nossos conteúdos, uma nova mentalidade, né? Nós até temos um bordão aí que o piloto de drone raiz é a mentalidade que faltava nos céus do agro. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que nós estamos a uma mudança de mentalidade para a mudança de nossas vidas e empresas, tá certo? Então hoje nós vamos falar, sem mais delongas, de mentalidade de crescimento para empresas de drones. Caso você não me siga nesse canal aqui, caso você não assine esse canal do YouTube, é de graça, agora mesmo assine esse canal, clique no sininho para ativar as notificações. Se você não me segue lá no nosso Instagram, Piloto de Drone Raiz, é simples assim. Esse YouTube também, o nome dele é Piloto de Drone Raiz. Nós simplificamos tudo aqui, tá? Nós chamamos Piloto de Drone Raiz, é isso aí. O grupo chama Piloto Raiz, o nosso curso chama Piloto de Drone Raiz, as nossas redes sociais se chamam Piloto de Drone Raiz. Tudo aqui carrega o nome de Piloto de Drone Raiz. E essa expressão piloto de drone raiz tem a ver com a minha experiência dentro do agronegócio. Com 17 anos eu assumi a liderança do departamento de tratos culturais de uma usina, tá certo? E ali nós cuidávamos de toda a pulverização, de toda a adubação, enfim, de toda essa parte aí de tratos culturais, que se remete a tratos culturais. E o termo piloto raiz, ele começou, tá, da minha experiência, porque eu comecei a trabalhar, né, como líder nessas operações de tratos culturais, trabalhando com tratores que tinham os mais diversos bicos desgastados, né? Tinha de 0,2 a 0,10, eu brinco lá nas pontas de pulverização, na barra de pulverização. A barra de pulverização muitas vezes era de bambu, quebrava, a gente amarrava de borracha ali, de arame, sabe? A gente tinha que se desdobrar, nós trabalhávamos com uma taxa de aplicação de 400 litros de calda por hectare, né? Nós éramos do tanque de arrasto, lembra? Onde o cara, o ajudante sentava ali no trás, aqueles tanques de 2.000 litros de arrasto, ele sentava ali, ele erguia a barra na cordinha, ele abaixava a barra na cordinha, ele levava veneno na cara o dia todo ali, os tratores não eram gabinados, né? Nós tínhamos ali as situações mais precárias possíveis para se trabalhar e nós tínhamos que trabalhar e ter resultado. Nessa mesma usina nós migramos de 200 litros de volume de calda de 400 litros de volume de calda. Nessa usina nós migramos de 400 litros de calda para 200, sabe? Olha só, nós aprimoramos todos esses tratores, nós mudamos de tanque de arrasto para tratores com barra no meio, barras já automatizadas, barras já que erguiam e abaixavam no comando, né? Já tinha um controlador ali, esse trator. Na época não tinha GPS ainda, mas
o trator evoluiu muito, a pulverização evoluiu muito, né? Eu sou do tempo, pessoal, que eu já vi pulverização de avião com demarcação dos aviões, não tinha um GPS ainda, a gente demarcava com bambu. Então, cara, daí nasceu o conceito, né? Daí começou a nascer o termo piloto de drone raiz. Por quê? Porque, cara, eu não comecei na pulverização agora. Eu comecei aos meus 17 anos, hoje eu tenho 40 anos. Minha vida inteira eu trabalhei com pulverização, com aplicação de biológico. No agronegócio eu já fui gerente de usinas, até fora do Brasil. Ou seja, cara, o termo raiz começou aí. Eu tenho história, entende? Eu não sou um cara que com a moda do drone, comprou um drone e começou a aprender ali sobre pulverização, nada contra. Até porque 90% dos nossos clientes, eles nasceram assim, nada contra. Só estou explicando para vocês de onde vem o nome piloto raiz, né? Começou aí, tá? Mas não é só por isso. Nós temos uma nova mentalidade, tá? Para pulverizações, tá? Nós mostramos, nós não ensinamos um piloto a mexer stick, nós acreditamos que mexer stick é apenas um dente de uma engrenagem de inúmeros dentes, que tem centenas de dentes, né? E que se a gente só focar em pilotar drone, em mexer stick, a gente vai deixar descoberto grande parte dos dentes que fazem realmente a mágica acontecer, que fazem a coisa funcionar, que fazem uma empresa prosperar e crescer. Então, só contei um pouquinho da nossa história aqui, agora vamos ao que interessa, porque o assunto hoje é mentalidade de crescimento para empresas de drones. Gostaria também que você deixasse o seu comentário aqui nesse vídeo, me dizendo se você já é piloto de drone. E para você que já é piloto de drone, não saia desse vídeo. Vista aí as sandálias da humildade e entenda que esse conteúdo também é para você. Me diz também se você está começando agora, se você começou agora, se você pretende ingressar nesse segmento, né? Nessa área incrível que está crescendo e que tem sido aí a maior transformação, a maior revolução tecnológica que o agronegócio já viu. Então tá, vamos partir do princípio que você já me segue no Instagram e já assinou esse canal do YouTube, já ativou também o sininho ali para você receber em primeira mão os meus vídeos. Então agora nós vamos começar falando de uma nova mentalidade de crescimento para empresas de drones. Cara, primeiro grande problema que eu vejo aí nas empresas de drones é que normalmente essas empresas de drones, elas são criadas, né, por um piloto de drone que trabalhou aí 1, 2, 3 anos como piloto e ele tinha o sonho de empreender e montou, né, a sua empresa de drone. Nada contra isso, eu acho que é daí mesmo que as coisas devem acontecer. O cara, para montar uma empresa, ele deve ter trabalhado um tempo com drone para entender o mercado, o setor, enfim, para entender melhor esse segmento, para poder ter uma maior chance de assertividade. Só que o problema é que essas pessoas, elas começam o seu negócio sem ver o seu negócio como um negócio. Porque, cara, o brasileiro, ele não tem uma cultura empreendedora. As pessoas falam que o brasileiro é um grande empreendedor, mas não, isso não é verdade. O brasileiro é um cara feliz, é um cara otimista ao extremo, né? E essa felicidade, esse otimismo faz com que muitas vezes ele não haja tecnicamente, ele deixe de enxergar o que ele precisa para que o seu negócio cresça. Então, o primeiro grande problema que eu vejo nas empresas de drones é que eles não veem o seu negócio como um negócio. Eles não têm gestão, olha só, eles acham que pelo fato do setor estar em alta, o negócio vai dar certo. Ele substitui a razão pela emoção, tá? Isso é um grande problema quando o coração fala mais alto que a razão, porque ele quer tanto que ele deixa de ver todos os contras e só enxerga os prós do negócio. Esse momento é onde o coração, a emoção, né? O coração, a emoção, a vontade, o otimismo fala mais alto que a razão. Aí ele cria uma cegueira
que ele não consegue enxergar os contras. E quando a gente vai entrar num negócio, é muito importante que a gente entenda e veja, sim, os pontos positivos, mas que a gente também entenda ali e veja os pontos negativos do negócio. Nós poderíamos falar até de Canva, até de análise SWOT, eu posso até gravar alguns vídeos, tá? Falando sobre, aprofundando mais sobre gestão de uma empresa de drone. A gente pode ensinar para vocês uma ferramenta chamada Canva, aplicada a empresas de drone. A gente pode ensinar para vocês uma ferramenta, várias ferramentas aí. Se você gostaria que eu te ensinasse ferramentas de gestão para empresas de drones agrícolas, me diz aqui no comentário, eu gostaria, porque aí eu gravo vídeos exclusivos falando somente disso, não vou me aprofundar hoje, tá? Então eu poderia falar de Canva, de SWOT, de inúmeras ferramentas aqui, tá? Mas tudo que eu estou falando para você, eu não estou me aprofundando, porque hoje o conceito aqui, o meu objetivo aqui é passar para você uma nova mentalidade e abrir os seus olhos para algumas coisas que você não estavam vendo, tá? Então, essa cegueira, né, que muitas vezes o brasileiro tem, nós somos um povo, como eu disse, otimista, um povo corajoso, um povo feliz, um povo que acredita que tudo vai dar certo, mas nem sempre, tá certo? Tá certo, gente? Isso é real. Vocês não podem deixar o coração, a emoção substituir a razão, tá certo? Sai fazendo qualquer coisa sem planejar, não se capacita tecnicamente antes de montar um negócio. Cara, pode ser que você era um piloto de drone, mas você estava em uma posição diferente, tá? Você estava numa posição diferente, agora você está assumindo o piloto, né? O comando, né? A direção dessa empresa. Aí é diferente, cara. Funções diferentes exigem uma capacitação diferente. Então, se capacite, tá? Estude o mercado, faça um plano de negócio, enfim, tá? E depois os erros, a sucessão de erros continua, né? Contrata de qualquer jeito, contrata aquele seu melhor amigo achando que vai ser o seu melhor profissional. Nem sempre o melhor amigo é o melhor profissional. Ou contrata por indicação, sem ver Cara, eu gravei uma série de vídeos incríveis aí, falando de como uma empresa de drone deve contratar. Se você não assistiu, volta lá e eu vou pôr, inclusive, o link do primeiro vídeo dessa série de como você contrata um piloto de drone aí para o seu negócio, para a sua empresa. Assista, eu acho que são três ou seis vídeos, não me lembro, mas assista todos esses 3 ou 6 vídeos aí, porque você vai aprender a contratar em uma empresa de drone. Aí tá bom, depois contrata e não treina. Veja só, a contratação é um processo, é uma parte, tá? Contratar certo e treinar certo seria o ápice, né? Mas o problema é que as pessoas muitas vezes não contratam certo e nem treinam, né? Não é nem treinam certo, nem treinam. Não contratou a pessoa errada e mal treinada, imagina o que vai dar. Tá? Então, se atente a alguns desses fatores aqui que eu estou falando para você e que pode sim fazer uma empresa de drone não dar certo. Repito, não é porque o setor está em alta que o negócio vai dar certo. Tá? A chance de você quebrar uma empresa de drone é muito maior do que você quebrar qualquer outra empresa, porque além dos problemas cotidianos das empresas normais, os drones têm alguns outros fatores também críticos que podem fazer com que uma empresa quebre, tá certo? Vou continuar aqui, o cara sai gastando o que nunca vai ganhar. O seu otimismo faz com que ele gaste aquilo que ele nunca vai ganhar, né? Essa é uma mentalidade, anota aí, a mentalidade de fazer mais com menos. Fazer mais com menos é você começar uma empresa de drone enxuta, gastando o menor valor possível. Tá? E eu vejo, eu vou dar um exemplo para vocês, eu falo em curso isso, eu explico como que a gente fez. Nós somos um grupo de empresas, nós temos 20 anos de história aí. Quando eu trabalhava em usinas, eu já tinha minha empresa, tá? Então a minha empresa tem 20 anos de história, começou com uma biofábrica, tá? E depois a gente mudou de biofábrica para um conceito que a gente não vendia mais a Cotésia Flavips, não sei se você conhece, a vespinha da cana-de-açúcar popularmente conhecida, tá? Nós deixamos de ser uma biofábrica para vender o produto, que seria o material biológico, a Cotésia, para vender um conceito, né, para vender resultado. Não é
momento para falar isso agora, tá? Isso aí tem a ver com um modelo de negócio, podemos gravar vídeos também sobre, tá? Mas eu só quero te explicar um conceito. A gente tinha começado há 20 anos com essa biofábrica que evoluiu para um conceito, que a gente começou a vender não mais o produto, mas o serviço aplicado, né? Isso, eu tô com uma dor de garganta, vocês me desculpe se eu tossir ou se eu ficar tomando muita água, é porque eu tô com bastante dor de garganta. Eu nem iria gravar esse vídeo, mas como está programado, eu acho que combinado é combinado, todo dia às 7 horas da manhã, já são 7h23, esse vídeo vai atrasar um pouquinho, mas vai estar no ar hoje, tá? Porque para mim, compromisso é dívida. Voltando, nós éramos uma empresa, né, que vendia serviço de controle biológico, não voltei do começo porque eu já falei o começo. E aí teve um momento da nossa empresa que a gente se viu, né, tendo que aprimorar a liberação de Cotésia flavipes, né? Eu comecei a buscar formas de otimizar, de automatizar a liberação de Cotésia flavipes, que é um processo árduo, é um processo que demanda muita gente, demanda uma estrutura de transporte de pessoas, demanda pessoas, que hoje é um problema, né? Enfim, aí eu buscava por uma forma, por uma solução para otimizar essa liberação de Cotésia. Foi aí que os drones entraram em nossas vidas, em nossas empresas, no grupo Bioflora, daí que surgiu o grupo Piloto Raiz, enfim, por essa busca de automatização. Então, as pessoas até me perguntam muito, né, já aproveitando para reforçar, Fernando, como é que o drone do nada surgiu na sua vida? Não foi do nada, cara. O drone, a gente começou a sentir a necessidade dele há 20 anos aqui. Não sabia que era drone, nós tentamos liberar a Cotésia de moto, pensamos em cavalo, pensamos em asa delta, nunca imaginávamos que seria por drones que a gente iria resolver esse problema, né? Ou com os drones. Então nós começamos a estudar o mercado de drone, nós fizemos um plano de negócio para automatizar toda a liberação de Cotésia flavipes, nós buscamos, testamos muitos drones, muitos deles não nos agradaram, até que a gente encontrou um belo de um dia o drone que a gente achava que seria o ideal, a gente comprou e hoje 100% da nossa liberação de Cotésia flavipes é feita por drones. Não somente isso, mas 100% da nossa pulverização, nós cuidamos de 30 mil hectares de cana, toda essa área é pulverizada com drones, nós aplicamos biológico com drones, nós fazemos mapeamento com drone, ou seja, hoje, cara, a nossa empresa, todas essas operações que a gente fazia manualmente, a gente faz com drones hoje, tá? E quando a gente comprou o primeiro drone, eu estou falando de fazer mais com menos, tá? A gente teve que mudar a nossa estrutura, porque a nossa estrutura era para carregar pessoas, né? 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas. Aí a nossa estrutura hoje não era mais para carregar pessoas, e sim para carregar equipamentos. Drone, carregador, gerador, misturador, produto biológico, tudo que vocês sabem aí que nós temos que levar na nossa estrutura. Nós precisávamos de uma plataforma e a nossa empresa estava estruturada. Eu poderia vender tudo que eu tinha e comprar tudo novo. Isso exigiria, obviamente, um gasto muito maior. Só que eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu adaptei tudo que eu tinha, gastando talvez 50% do que eu iria gastar. Não, acho que menos, 30% do que eu ia gastar. Tá? Isso é fazer mais com menos. E tem muitas empresas que eu vejo começando, o cara não tem dinheiro, o cara financia um drone maior do que ele poderia, ele compra uma caminhonete melhor do que ele compraria, muitas vezes compra zero, para que isso? Muitas vezes ele sai gastando um dinheiro, pessoal, que ele nunca vai ganhar. Porque se você pensar em uma operação com drones sem imprevisto, se você pensar uma operação com drones onde o seu drone vai trabalhar o ano todo sem parar, se você pensar que não vai faltar serviço para o seu drone, você está enganado. Porque tem meses de vento, tem meses de entre safra que muitas pessoas têm seus drones parados, tá certo? Então, veja que eu estou passando para você um novo conceito, uma nova mentalidade sobre uma empresa de drones, tá certo? Então, o primeiro ponto, né? Tudo isso que eu falei está dentro de um ponto, e esse ponto é não ver o seu negócio como um negócio. Por que as empresas de drones fracassam? Porque elas não veem o seu negócio como um negócio. E não ver o seu negócio como o seu negócio
Não ver o seu negócio como um negócio envolve tudo isso que eu falei até esse momento. E eu poderia falar muitas outras coisas, tá certo? Porque eu estou tentando ser o mais breve possível aqui. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês, lembrando que o primeiro é não ver o seu negócio como um negócio. Dorzinha de garganta tá feia aqui. E esse vídeo não tem corte, tá? Segundo ponto, estruturar o seu negócio como um negócio. Então, não ver o seu negócio como um negócio, que é o primeiro princípio, faz com que você não estruture ele como um negócio. Não estruturando ele como um negócio, obviamente ele não é um negócio e tende a ficar por pouco tempo no mercado, tá? O piloto ou a empresa que gere muito bem a sua carreira, eles crescem, né? Agora, o piloto, a empresa que não tem gestão, tende a ver as pessoas com gestão crescendo enquanto eles estão estagnados, tá certo? Então, pessoal, se você já tem uma empresa de drones, não está tudo perdido. Você pode começar a partir de agora a mudar e fazer o que eu estou falando. Mas se você não tem ainda, comece certo, tá? Comece certo. Fernando, quando você fala de estruturar o seu negócio de drone como um negócio de drone, o que você está falando? Eu estou falando que uma empresa, também uma empresa de drone é tão empresa como qualquer outra empresa. Eu disse que tem alguns fatores até mais críticos do que as outras empresas. Mas como que se estrutura um negócio de drone? Como que se enxerga um negócio de drone como um negócio? Você tem que pensar que a sua empresa tem que ter departamento financeiro, ela tem que ter marketing, ela tem que ter um departamento de vendas, ela tem que ter um almoxerifado, tem que ter um RH, tem que ter um departamento de compras e assim vai. Aí você está se perguntando, né, Fernando, mas se eu tenho uma empresa, minha empresa ainda é pequena, não tenho capital para ter esses departamentos. Fernando, eu vou montar uma empresa, você você falou no pilar anterior de fazer mais com menos. Como é que você manda eu montar todos esses departamentos e contratar todos esses profissionais? Não estou falando isso. Eu estou falando que se você não tem condições, você tem que ser cada um desses personagens aqui. Tá? Você não precisa ter departamentos, você não precisa ter salas nem profissionais se você não pode pagar isso. Mas é importante que você tenha uma mentalidade de que a sua empresa precisa de um compras, de um RH, de uma almoxerifada, de um departamento de vendas, de marketing, de financeiro e assim por diante. A cada momento você está com um crachá no peito colado ou almoxerifado, ou financeiro, ou marketing, ou vendas. Agora, o maior problema é você não ter dinheiro para montar isso e não ter isso. Um dia uma pessoa, um empreendedor do setor, né, falou, Fernando, mas eu não tenho uma mocinha para cada departamento. Eu falei, bem-vinda. Você é a mocinha de cada um desses departamentos. Porque pior do que não ter o dinheiro para contratar é não ter esses departamentos dentro do seu negócio. Então você tem que pensar assim. Você tem que entender que você tem que se atentar ao departamento de compras e estruturar aquilo, mesmo que seja você que faça. Tá? Você tem que estruturar um departamento de RH, saber contratar para contratar certo, enquanto você não tenha condições para pagar. Olha, almoxerifado é algo fundamental para uma operação com drones, gente. Esses drones dão problemas, esses drones eles têm que ter peças de reposição. E já chegou a acontecer aqui em nossa empresa, eu ter muito dinheiro investido em peças de reposição, uma peça que eu nunca usava, tinha lá um monte, dinheiro parado. E de repente o nosso drone ficava parado por falta de uma peça que não tinha. Veja só, um monte de peça parada no estoque e uma outra peça não tinha. Por que acontecia isso? Porque eu não tinha um almoxerifado estruturado. Hoje nós estruturamos e temos um controle, inclusive, do nosso almoxerifado. Isso faz com que a gente não deixe dinheiro parado em peças de reposições e, ao mesmo tempo, não deixe o nosso drone parado por falta de peça. Porque depois que você começa a trabalhar com drone, você vai conseguir fazer muita coisa no seu drone. E você vai deixar de pagar, muitas vezes, para manutenção, porque a manutenção no Brasil hoje é deficiente, né? A manutenção hoje tem pouquíssimas pessoas, assim como tem poucos pilotos, tem pouca manutenção, né? O setor de drone não oferece serviço só para pulverização com drone, tem manutenção com drone, tem diversos fatores agregados a isso, né? E isso tudo não acompanhou a demanda, falta piloto, falta assistência, falta peças muitas vezes, falta muitas coisas, porque é tudo muito novo para a gente, né? Então você precisa
enxergar o seu negócio como negócio, que é o primeiro pilar, e o segundo pilar é estruturar o seu negócio como negócio, cara. Porque só aí você vai ter um negócio de drones, né? Terceiro pilar, uma empresa de drones tem que ter metas e objetivos, cara. O seu piloto de drone, ele tem que entender onde a empresa quer chegar. Porque eu vejo muitos empreendedores do segmento falando para mim, Fernando, mas o meu colaborador não me ajuda, cara. Eu falo, cara, mas ele sabe onde você quer chegar, ele vai te ajudar a fazer o quê? Você passou para ele cargos, papéis, funções, salários? Você disse para ele o que você espera dele? Você deu uma meta? Você mostrou, você criou uma meta e um objetivo para ele, mostrando paralelamente que essa meta e esse objetivo é para atingir o objetivo e a meta maior, que é o objetivo e meta dessa empresa? Se você não fez isso, não adianta cobrar. O meu piloto tem sim que fazer o curso piloto de drone raiz. Se o seu piloto não fez ainda o curso piloto de drone raiz, tem que mandar ele agora. Que ele vai voltar para casa com uma mentalidade diferente. Mas não é só treinar tecnicamente esse seu piloto. Ele tem que entender o que é uma empresa, né? Ele tem que entender aquela estrutura organizacional ali, onde ele está naquela estrutura organizacional, qual é o papel dele naquela estrutura organizacional e o que ele tem que fazer para ajudar a empresa a crescer. Mas crescer para onde, né? E objetivo e meta maior, onde a empresa quer chegar. Então você percebe que uma empresa de drone tem que ter metas e objetivos. Agora eu não sei se você nem sabe criar uma meta e objetivo. Você percebe isso? Cara, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. O quarto pilar, uma empresa deve ter missão, visão e valores. Talvez você nem saiba o que é missão, visão e valores. E talvez eu grave também vídeos falando de missão, visão e valores. Tá? Se alguns desses tópicos te tocarem e você gostaria que eu gravasse vídeos sobre eles, escreva nos comentários. Fernando, grava para mim um vídeo falando sobre missão, visão e valor. Ou grava para mim um vídeo falando sobre estrutura organizacional de drone. Grava um vídeo falando de mentalidade, de estrutura, como estruturar todos esses departamentos. Ou fala de um desses departamentos. Eu não entendo o que é o que faz um departamento de compras ou de vendas ou de marketing uma empresa de drones. Pergunta, cara. Eu estou aqui para ajudar. Esse canal nasceu para ajudá-los, tá bom? Então não basta ser o piloto ser treinado só tecnicamente, tá? Embora ele precise muito disso. Ele precisa entender também sobre empresas, né? O que é uma empresa, como funciona uma empresa e qual é o papel, né? Se essa empresa fosse um corpo humano, qual seria que órgão ele seria, né? Aí quando ele descobre que órgão ele é, ele ajuda... quando esse órgão descobre qual órgão ele é, ele funciona melhor na função dele, descobrindo a função dele, tá certo? Então, enfim, metas e objetivos. O quarto pilar é missão, visão e valores, né? É esse que eu estava falando, missão, visão e valores. Deixa eu tomar uma água que minha garganta está doendo. Vocês percebem, pessoal, que tem uma coisa nos meus vídeos, é verdade. Eu não sou mais um desses palestrantes de palco, né, que estudou em um livro, que ouviu de alguém e está passando para vocês. Eu vivo isso que eu estou falando para vocês. E lá no curso Piloto de Drone Raiz, o piloto ele é imerso na rotina de um piloto de drone. Tanto é que tudo que nós fazemos, todas as pulverizações que nós fazemos lá no curso Piloto de Drone Raiz é em área comercial. Porque é uma realidade, tá, que o piloto vai se submeter. Todo o nosso conceito é prático, né? A gente faz com que uma mentalidade inovadora unida a um conceito prático e um conceito teórico aplicado faça com que nós tenhamos hoje o melhor curso de pilotos de drones do Brasil, se não do mundo, porque nós temos alunos de várias partes do mundo aí, tá certo? Missão, visão e valores. O que é a missão de uma empresa? Missão é o porquê uma empresa existe. Muitas empresas deixam de existir porque não tem um porquê, tá certo? Isso pode ser escrito, isso pode formar uma cultura e tornar uma empresa mais forte, fazer com que ela cresça ao invés de falir, tá? O que é a visão? Visão é o objetivo maior. Visão é onde a empresa quer chegar, tá certo? E valores? Valores são princípios irrefutáveis, princípios básicos de qualquer empresa, inclusive de uma empresa de drones. Quando você tem missão, visão e valores bem criada, bem formada, você consegue treinar melhor o colaborador, só através disso o colaborador sabe o que pode e o que não pode ser feito.
você consegue fazer um melhor marketing, você consegue ter uma cultura muito forte. Cara, é premissa, tá? Premissa. Você pode ver todas as maiores empresas do mundo, vamos sair um pouquinho de drones, né? As maiores empresas do mundo, elas têm missão, visão e valores estampada lá numa grande parede e elas falam isso, elas treinam seus colaboradores em cima disso e tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno de propósito, que é a missão, né? De visão, que é onde a empresa quer chegar, e de valores, que são princípios irrefutáveis. Tudo gira em torno disso. O seu crescimento depende disso. Se você não tem... Tá? E o quinto pilar que eu tenho para falar para vocês aqui hoje é da tomada de decisão. Como é que tem que ser uma tomada de decisão em uma empresa de drones? Cara, você já viu um cara que ele, antes de dormir, ele falou nunca tinha pensado em montar uma empresa de drone. Antes de dormir, ele falou para a esposa, véia, se for um mais raiz, um mais das antigas, né? Ele fala para a esposa, véia, eu estou pensando em comprar um drone. Fala para a mulher dele, é véia, né? Carinhoso pra caramba. Véia, estou pensando em comprar um drone. Ele pensou isso hoje à noite. Amanhã cedo ele liga para as empresas, começa a cotar. E 2 dias depois está com o drone comprado. Veja aqui, uma decisão não é tomada assim para uma organização. Organização é igual a empresa, tá, gente? A organização, ela tem 3 pilares, tá? Ela tem 3 níveis, melhor dizendo, tá? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, uma tomada de decisão, ela tem que percorrer por esses 3 pilares, por esses 3 níveis, tá? O primeiro nível é aquele nível onde o cara falou para a véia, véia, eu quero comprar um drone para prestar serviço. Esse é o primeiro nível. Mas ele não pode acordar comprando o drone. Esse primeiro nível, que é o estratégico, ele tem que passar por outros 2 níveis para amadurecer, para ser melhorado, para ser aprimorado e chegar na hora da compra, né? Já muito mais promissor, já muito mais sensato, já muito mais concreto, né? Então, o nível estratégico é esse nível onde eu tenho a ideia, o nível tático é um nível onde eu vou dar técnica para essa ideia, eu vou tirar do coração e pôr na razão, trazer para o papel, né? Tá bom, eu quero comprar um drone para pulverizar quantas áreas? Quantos hectares por ano? Como que é a declividade do meu terreno? Será que um drone vai ser suficiente? Será que é um drone pequeno? É um drone grande? Será que é um DJI? Será que é um Shag? Será que é um drone X? Será que é um outro drone, que tem tantos drones aí hoje? E não existe melhor drone do mundo, existe o melhor drone do mundo para a sua situação, para a sua necessidade, para a sua realidade, para o seu bolso. Eu poderia continuar essa ladainha aqui. Tá? Então, o segundo nível é o nível tático, onde você vai estar técnica, como eu vou fazer, onde eu vou conseguir o dinheiro. É quase que um plano de negócio falando, né? Já falei que você tem que ter um plano de negócio, isso não substitui, tá? Tá longe de ser um plano de negócio, mas se você for analisar aqui, quando eu faço uma consultoria para uma empresa que quer ser construída, né, que quer nascer da forma certa, nós percorremos esses 3 níveis, nós aplicamos várias ferramentas, nós estudamos o mercado junto, nós fazemos várias coisas juntos, porque uma empresa não pode nascer na ação. Ela tem que nascer no estratégico, passar pelo nível tático e depois somente ir para o operacional. Então, vamos concluir esse raciocínio da compra, falando da tomada de decisão como tem que ser, né? Só para me explicar esses 3 níveis, no nível estratégico, quando eu tenho a ideia de comprar um drone, o nível tático é quando eu tiro da cabeça, do coração, ponho no papel, dou razão para o negócio, eu calculo ali friamente, ali eu entendo qual é o tipo de drone, se eu vou usar dinheiro próprio ou financiado, se eu vou ter sócio ou não, enfim, cara, qual tipo de ponta de pulverização ou bicotomizador eu vou usar. Cara, isso você vai pôr no papel, tá? E no nível operacional é somente depois de ter passado por 2 níveis, no terceiro nível que eu vou comprar o drone. Quando eu compro o drone, eu já tenho uma chance de assertividade muito maior, porque eu já amadureci aquela ideia. Quando você tem uma ideia e não faz na hora que você quer, você amadurece, você dá solidez para aquilo, você traz para a razão aquilo.
Porque fazer as coisas com a emoção é a pior coisa que pode existir para um empreendedor, para um empresário, tá certo? Nós temos que dar razão para a nossa emoção. E você precisa, para fazer isso, pôr no papel e deixar essa ejaculação precoce, tá? E acalmar o seu coração e seguir esses 3 passos. Porque normalmente a pessoa compra no primeiro nível. O operacional é o terceiro nível. E as pessoas colocam o operacional no primeiro nível. Deu vontade, compra. Aí a chance de errar é muito maior. Vamos dar um outro exemplo de tomada de decisão para uma empresa de drone. Eu recebi uma proposta de uma usina. A usina normalmente faz com que a gente haja muito com o coração, porque são áreas grandes, tá? E eles exploram muito a gente no preço, na condição de pagamento, tá? E aí a gente cresce o olho e fecha o negócio no primeiro nível sem que ele passe por esses 3 níveis. E aí, ó, quanto maior a área quando dá lucro, maior o lucro. Mas quanto maior a área com pouco lucro, pouco lucro. Quanto maior a área tendo prejuízo, maior o prejuízo. Então, cuidado, tá? Não é porque a área é grande que você pode tomar prejuízo, porque quanto maior a área, maior o prejuízo, se você estiver tomando prejuízo, tá? Então, como seria essa tomada de decisão para um contrato grande cujo preço é baixo? Nesse primeiro nível ali, ó, você está no estratégico, cara, o seu coração de empreendedor cresce, o sangue pulsa, a emoção toma conta e você tende a querer fechar ali no momento. Você vai falar, não, cara, eu vou estudar um negócio, te dou uma resposta, depois formal, aí você vai chegar em casa, você vai sentar e você vai fazer contas, aí você vai para o nível tático, né, que é tirar da ideia do coração e trazer para o papel, fazer conta, viabilidade econômica, entender qual vai ser a sua margem de lucro nessa operação, dá para pegar, não dá para pegar, enfim. Aí somente depois, tá? Você materializa o negócio e manda um e-mail formal para aquela usina dizendo, ó, dá para mim pegar, ou manda o mesmo e-mail formal dizendo, olha, nesse preço não dá e eu conseguiria pegar o seu serviço no valor X. Pronto, tá? Então, pessoal, o que nós falamos aqui hoje? Tá? Eu falei aqui hoje dos maiores problemas enfrentados aí pelas empresas de drones. E vocês perceberam que é um problema de mentalidade, né, pessoal? É um problema de mentalidade, porque não existe melhor ferramenta do mundo para a mente mais retrógrada do mundo, né? Se você nunca pensou em algo, você nunca vai fazer algo. Então, eu estou querendo fazer com que vocês pensem em algo que vocês talvez nunca pensaram, ou de forma que vocês nunca pensaram, né? Para depois vocês começarem a se conscientizar e buscar aprender sobre isso. Nós falamos que um grande problema das empresas de drones é que os seus donos não veem esse negócio como negócio. E quando você não vê o seu negócio como negócio, você não estrutura seu negócio como negócio, que é o segundo item que nós falamos aqui hoje. Você não estrutura em departamentos, eu já falei, vou repetir. Você não precisa ter departamentos nem colaboradores para trabalhar neles, você só precisa ter a consciência e ter ali mentalmente esses departamentos e agir como se fosse do compra na hora do compra, do vendas na hora do vendas e assim por diante, tá? O terceiro princípio ou pilar que eu falei aqui é que toda empresa de drone ela tem que ter meta e objetivo. Quando não tem isso, ela cresce muito menos do que poderia. O seu colaborador, o seu piloto rende muito menos do que poderia. O quarto pilar que eu falei é que uma empresa de drone tem que ter missão, visão e valor, e não ter isso complica tudo. Fica brechas, as pessoas não entendem certo onde elas estão trabalhando, não entendem certo o papel dela nessa organização, não vai ter cultura, e aí não vai crescer, enfim, não faz sentido você não ter, tá? E o quinto pilar que eu falei aqui, tá? Que é um grande problema das empresas de drones, é a tomada de decisão. As pessoas tomam a decisão no nível operacional. Tive a ideia, faço. Não, mas a decisão tem que ser tomada passando por 3 níveis, melhor dizendo, né? Nível estratégico, nível tático e só depois o nível operacional. Quando a operação nasce na operação, algo está errado. A operação deve nascer no nível estratégico, passar pelo tático e depois ser operada. E depois sim você agir, tá bom?
não tome decisão no nível operacional, que a chance de dar errado é muito grande. Isso aqui é igual bidê. Não sei se vocês é da antiga, nem existe mais bidê, né? Mas bidê é aquele negócio para lavar o nosso, né? Você vai no banheiro, em vez de papel, você usa aquele negócio lá para lavar. E aquilo não funciona, porque a água vem de baixo para cima. Uma hora vem forte demais, outra hora fraca demais. Uma hora quente demais, outra hora fria demais. Ou seja, se você quer lavar direito, você tem que tomar banho. Ou seja, a água tem que vir de cima para baixo. E a decisão deve ser tomada também de cima para baixo. Estratégico, tático, operacional. Tá? Sempre que a decisão é tomada de baixo para cima é igual ao bidê, não lava bem, não funciona, vai dar incômodo para você futuramente, tá certo? Pessoal, eu sou Fernando Tino, sou especialista em drones, mas além de ser especialista em drones, eu sou especialista em negócios, em empresas, tá? Nós temos uma empresa também de consultoria empresarial, nós somos escola de coaching empresarial, e tudo isso faz que eu tenha uma visão privilegiada sobre negócios, tá? Tudo isso faz com que eu consiga, por exemplo, te dar uma explicação como esta que eu te dei aqui, tá certo? Nós estamos até pensando em idealizar um curso de gestão para empresas de drones. Nós já idealizamos o curso de marketing para empresas e pilotos de drones. Esse curso, dentro de alguns dias, já vai estar aí no Hotmart, vai ser um curso online, e eu acho que faz sentido a gente se estruturar também um curso de gestão para empresas de drones, um curso de gestão para pilotos, para carreiras de pilotos de drones. Se você acha que faz sentido também eu gravar cursos, né, online sobre isso, diz para mim nos comentários, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mais do que isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque eu não pararia a minha vida aqui no sábado com dor de garganta, não acordaria mais cedo para gravar esse vídeo para vocês, só por gravar ou só para ter um conteúdo na internet. Um dia um cara falou para mim, Fernando, se você produzisse melhor seus vídeos, você seria o maior youtuber do Brasil desse segmento. Eu falei, quem é que o meu objetivo é ser o maior youtuber do Brasil? Não. O meu objetivo é, através dos meus vídeos, ajudar empresas e pilotos de drones, pessoas do setor. Esse é o meu objetivo. Eu não vivo disso, não quero viver disso. Eu tenho, só para vocês entenderem, nós temos empresas que prestam serviço com drones, mapeamento, pulverização, aplicação de biológico, nós temos biofábricas, nós temos consultorias, nós temos outras empresas em outras áreas. Então, cara, eu não preciso ser youtuber, não tenho tempo para editar vídeo. Eu até gostaria de ser um influenciador positivo dos drones no Brasil, tá certo? Um cara que fizesse isso sem ter rabo preso com empresas, sem esconder a verdade. Eu fui o primeiro e acho que o único cara no Brasil que começou a falar uma verdade, algumas verdades nuas e cruas sobre drones. Eu fui o primeiro e único cara, até hoje não tem ninguém fazendo isso, que fala a verdade sobre os drones, porque eu não tenho rabo preso, tá? Cara, eu falei a verdade sobre muitas outras coisas que ninguém falava, e nem falam, né? Então, a partir do momento que eu começo a ser um youtuber, ter vínculos com empresas, e eu começo a deixar de ter verdade. Se eu deixar de ter verdade, eu paro de gravar esse conteúdo porque eu não quero ser youtuber, tá certo? Então, esse vídeo não foi feito para ser bonitinho, para ser editadinho com palavras certinhas. Esse vídeo foi feito para ser funcional e prático. Se eu conseguir ser funcional, prático e conseguir de alguma forma te ajudar, o meu objetivo foi atingido. Eu gostaria até que você dissesse para mim se esse vídeo te ajudou. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo também, né? Compartilhe com quem você gosta, o que você gosta. Isso é reciprocidade. E uma forma de você retribuir o que eu estou fazendo para você é curtindo, é comentando, é compartilhando o meu conteúdo, indicando o meu canal para os seus amigos. É só isso. Por que eu quero que você faça isso? Porque eu quero ajudar o maior número possível de pessoas e empresas que trabalham ou que estão envolvidas com esse segmento de drones agrícolas. Então me ajude a ajudar mais pessoas. Um abraço e todo sábado tem um vídeo novo falando sobre gestão de empresas de drones, gestão de carreira de pilotos de drones aqui nesse canal. Esse é o canal Piloto de Drone Raiz, tá? A mentalidade que faltava nos céus do agronegócio. Olha que bonito isso aqui. Gente, nós não nascemos por acaso, nós temos missão, visão e valores. E eu falei de missão, visão e valores aqui hoje. Eu nasci com um propósito, o Grupo Piloto Raiz nasceu com um propósito.
A formação, o curso piloto de drone raiz nasceu com um propósito, que é levar para o agronegócio a mentalidade que faltava lá. E a gente criou um bordão, e eu achei muito bacana esse bordão, modéstia à parte, né? Toda mãe gosta do seu filho, acha o seu filho bonito. Mas eu sou a mãe que quando o filho é feio, eu acho feio. E falo, inclusive, e não trabalho ele, né? Mas esse filho eu achei bonito. Piloto de drone raiz, a mentalidade que faltava nos céus do agronegócio. Um abraço e até breve.